Lembrando também que dentro de instantes os inscritos poderão fazer uso da palavra, aquele tempo já definido pelo excelentíssimo senhor deputado Jesuíno Boabadi. Audiência pública que estamos debatendo aqui a questão do termo circunstanciado no estado de Rondônia. Inicialmente eu quero saudar e especialmente agradecer ao deputado Jesuíno, ao vice-governador, pela oportunidade que dá à Polícia Militar de Santa Catarina de apresentar, de compartilhar uma experiência que nós consideramos exitosa na lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, seja para prestação de serviço ao cidadão, seja para utilizar de forma mais racional e adequada os escassos recursos humanos, valiosos recursos humanos que nós temos na Polícia Militar de Santa Catarina. Saudar os demais integrantes da mesa, né? Saudar os senhores e as senhoras que acompanham esse debate, e eu vou procurar ser breve apresentando aqui a experiência de Santa Catarina. Deixa eu ver se eu alcanço aqui o presenter, aqui o passador de slide. O termo circunstanciado de ocorrência na Polícia Militar de Santa Catarina, ele surge dentro de uma ótica de melhoria da prestação de serviço prestado ao cidadão. Tá? Em 2007, que foi quando a Polícia Militar decidiu implantar o TCO em toda a corporação, nós fomos identificar vários processos, vários serviços que eram prestados pela Polícia Militar e identificar em cada um deles oportunidades de melhoria. E ao olhar para o atendimento daquelas ocorrências de menor potencial ofensivo, né, cuja pena vai até no máximo 2 anos, identificamos que em 1995, a Lei 9.099 ofertou ao gestor público um instrumento que permitia atender de forma mais célere e mais adequada esse tipo de delito. Quando nós olhamos a sequência do processo de atendimento do TCO, nós começamos a identificar de forma muito clara essa oportunidade de melhoria desse processo em termos de aperfeiçoamento de gestão pública. Antes de 2007, quando um policial militar atendia uma ocorrência de menor potencial ofensivo, e já foi destacado aqui pelo representante da Polícia Rodoviária Federal, pelo próprio capitão Marcelo aqui, nós temos a situação de flagrante, há o deslocamento de uma guarnição para atender esse flagrante de menor potencial ofensivo. Inicialmente, o policial ele tem que identificar quem é autor, quem é vítima, se há materialidade da infração. E aqui começa o primeiro ponto importante. O policial militar tem conhecimento para poder fazer esse juízo inicial. Não por causa do TCO, mas pela natureza da sua atividade. Ou como é que um policial militar prende alguém, algema alguém, conduz coercitivamente alguém, sem a convicção de que um crime, um flagrante foi cometido naquele local. Se ele fizer isso sem essa convicção, ele está efetivamente cometendo um crime de abuso de autoridade. Então, o nosso policial militar ele já tem esse conhecimento que é natural, que é inerente ao trabalho de qualquer policial, seja ele militar, seja ele civil, seja ele rodoviário federal. Mas o problema no caso do termo circunstanciado é que ele formava essa convicção, identificava o autor, identificava a vítima, ouvia todas elas no local do fato para poder entender materialidade e autoria, mas ele tinha que conduzir isso à Polícia Civil. Em Santa Catarina, de uma forma geral, o TCO não é lavrado no momento em que as pessoas são conduzidas à delegacia. De uma forma geral, é lavrado um boletim de ocorrência pelo agente da Polícia Civil que está trabalhando na delegacia. Novamente, autor, vítima e testemunha prestam mais uma declaração ao agente. Esse boletim de ocorrência aí vai para a apreciação do delegado de polícia, que decide pela instauração do termo circunstanciado de ocorrência. Novamente, autor, vítima e testemunhas são intimadas a retornar à delegacia de polícia para, pela terceira vez, prestar declaração sobre o que aconteceu naquele local, para, a partir daí, aquele documento, o termo circunstanciado, ser encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Como gestor público, é inadmissível submeter o cidadão e submeter o policial militar a este tipo de atividade, sendo que desde 1995 o legislador já colocou à disposição das polícias civil e militar um instrumento jurídico para a melhoria desse processo,
que foi o termo circunstanciado. Então, em 2007, a Polícia Militar de Santa Catarina, de forma global, decidiu iniciar a lavratura do termo circunstanciado, onde eu tenho o flagrante da ocorrência de menor potencial ofensivo, o policial identifica a materialidade, a autoria, houve o autor, houve a vítima, houve testemunhas, lavra o documento e esse documento posteriormente é encaminhado ao Juizado Especial Criminal, sendo que no próprio local dos fatos é determinada a data e a hora da audiência, porque em Santa Catarina, cada comarca destina à Polícia Militar uma pauta. Por exemplo, comarca X, toda terça-feira, das 14 às 15 horas, a cada 15 minutos, uma audiência é da Polícia Militar. Então, o policial lá no local, ele tem conhecimento disso, então ele já marca a data e hora da audiência para todos os envolvidos naquela ocorrência. Quem trabalha com gestão e com melhoria de processo, sabe que essa é a qualificação do trabalho prestado ao cidadão. Os objetivos com o desenvolvimento desse trabalho, muitos deles já foram mencionados pelo vice-governador, pelo representante da Polícia Rodoviária Federal, pelo capitão Marcelo, né? Atendimento ao cidadão no local da infração. É inadmissível que, com a permissão legislativa de elaborar o TCO no local do fato, a vítima seja vitimizada 2, 3 vezes, além do próprio fato a que ela foi submetida. Numa condução, muitas vezes, distante da sua residência, e eu imagino numa madrugada como é que essa pessoa de menor poder aquisitivo, por exemplo, volta para casa, sendo que ela tinha o direito de permanecer no próprio local. Da mesma forma, o autor do fato, que tem direito de não ser preso se assumir o compromisso de comparecer em juízo. Ao lado da vida, a liberdade é um dos bens jurídicos tutelados mais relevantes. E ao garantir que uma pessoa não seja presa ao assumir o compromisso de comparecer em juízo, está se garantindo um dos principais direitos do cidadão, que é a liberdade. Se ele não optar, se ele decidir não assumir o compromisso, que é um direito dele, essa pessoa, de acordo com o que a Lei 9.099 diz, será conduzida presa em flagrante para uma delegacia de polícia, seguindo o que a Lei 9.099 estabelece. Em Santa Catarina, nós já lavramos mais de 150 mil termos circunstanciados. Eu não me recordo de uma situação em que o autor recusou. Se eu não me engano, teve 2 ou 3 fatos peculiares, quando ele chegou na delegacia, ele decidiu e voltou atrás. E o próprio policial civil disse, não, agora vocês fazem o TC, vocês que trouxeram, a Polícia Militar mesmo já faz. E a guarnição fez o TC na delegacia, porque o policial civil disse, não, vocês já tocam o procedimento de vocês mesmos. Mas de forma quase que unânime, o autor geralmente assume o compromisso de comparecer no local da infração. Redução do tempo de envolvimento, redução da sensação de impunidade, manutenção do aparato policial foi outro aspecto importante colocado aqui, redução da necessidade de condução coercitiva, porque quando o autor sabe que ao assumir o compromisso de comparecer em juízo, ele não será preso, se esvai a necessidade do uso da força. Se eu tenho que conduzir alguém à delegacia de polícia, está posta, em vários casos, a necessidade de se usar a força. Então, o termo circunstanciado é um aspecto que vai ao encontro do tema de direitos humanos, porque garante a integridade física do cidadão autor, mas também do próprio policial militar, que se coloca em risco a cada condução que ele tem que fazer à delegacia de polícia. E também liberando o efetivo da Polícia Civil para um trabalho de maior relevância, fato que o termo circunstanciado é um mero registro de fato que ocupa tempo da Polícia Civil quando poderia ser feito pelo policial no local dos fatos. Quando a Polícia Militar decidiu fazer o TCO, nós fomos olhar os princípios que norteavam esse trabalho, que norteavam o trabalho dos juizados especiais cíveis e criminais. E encontramos esses princípios aqui, que nos deixam a convicção de que o legislador não queria nada complexo. O que o legislador queria era agilidade, celeridade, simplicidade. Se alguém fosse de encontro ao que está posto aqui, está indo contra o espírito da Lei 9.099. Por isso, o nosso termo circunstanciado é lavrado no local do fato por qualquer policial. E o policial militar que constata o fato, que as condições e as informações que ele tem indicam que houve um crime, quem é autor, quem é vítima, jamais vai ser responsabilizado pelo trabalho bem feito. Como não é um delegado quando indicia alguém,
E o Ministério Público opta pelo arquivamento. Quando um delegado indicia alguém e depois essa pessoa é absolvida mais à frente, o que é natural. O que é natural, porque num determinado momento as informações estabeleciam uma certa convicção e mais à frente isso evolui. Se assim não o fosse, não precisaria haver o devido processo legal. Não precisaria haver Ministério Público, Poder Judiciário. Bastaria que o policial, o primeiro policial, já era a condenação. Por isso nós temos um processo, por isso que nós temos justiça e temos Ministério Público. E muitas vezes os fatos mudam. E não é porque muda mais à frente que quem teve a convicção original vai ser responsabilizado por isso se agiu de boa fé. E é assim que funciona e é assim que vem funcionando em Santa Catarina. Com relação ao procedimento de lavratura, o Marcelo já mencionou, o PRF já mencionou, eu vou destacar oportunamente aqui, em virtude do tempo, a nossa nova melhoria na lavratura do TCO. Em Santa Catarina, nós utilizamos nesse momento formulários de papel para fazer o preenchimento e o registro desse fato. Posteriormente, ele é inserido nos sistemas para aí ficar disponível para o cidadão, alimentar sistemas de análise, etc. Nós identificamos que em 2016 não se admite mais você trabalhar com papel para fazer esse tipo de coisa. Na era do smartphone, aplicativos, tablets, nós tínhamos que necessariamente evoluir nesse sentido. E nós criamos um projeto chamado PMSC Mobile em Santa Catarina, que é uma solução composta por um aplicativo para tablets e smartphones e a parte dos equipamentos para rodar esse material. Com relação ao aplicativo, muito rapidamente aqui, eu vou mostrar ele funcionando, mesmo correndo o risco da informática nos abandonar nessas horas, né? Porque geralmente é nessa hora que ela nos abandona. Mas eu vou apresentar o aplicativo aqui funcionando. Então, eu estou projetando aqui a tela do tablet, né? Nós fizemos um aplicativo, nas viaturas nós utilizamos tablet, no policiamento ostensivo a pé, bike, nós utilizamos o smartphone. Essa aqui é a tela principal do aplicativo. O policial, quando é acionado pelo telefone 190, a viatura, né, despachada pelo telefone 190, ele recebe a ocorrência no tablet, com essas informações básicas aqui. Tem alguns comandos de informar que já recebeu, que já esteve no local. Quando ele chega no local, está posta a possibilidade para ele iniciar o preenchimento do seu registro. Dentre eles, o termo circunstanciado. Então, ele seleciona qual é o tipo de procedimento, é um TC, data, hora do fato, faz todo o registro, faz o relato do que ele viu, que geralmente é feito por último, depois de ele ouvir todos os encaminhamentos, ouvir as versões, entender o que aconteceu, o que, segundo o Ministério Público e Poder Judiciário, é muito rico, porque é um retrato de uma terceira parte, né, que presenciou o que aconteceu no momento do fato, o que acaba reduzindo consideravelmente o retorno desses procedimentos para diligências. Ao contrário do que foi mencionado aqui, em Santa Catarina, somando os procedimentos da Polícia Militar e Polícia Civil, segundo o Ministério Público, o retorno é de apenas 3%, o que é natural, porque a Polícia Civil também recebe de volta seus inquéritos policiais, não porque ele foi mal feito, mas porque há necessidade de se colher uma nova prova, de se ouvir uma nova testemunha, de se esclarecer algum detalhe adicional, que é normal em qualquer procedimento. E isso acontece também nos nossos, mas felizmente o número é extremamente reduzido, ao contrário do que foi mencionado aqui. Tá? Preencho então alguns dados iniciais, qual o fato, nesse caso aqui ele recebeu uma lesão corporal leve, né, que é um fato que cabe termo circunstanciado, cadastros envolvidos, né, com a possibilidade de interagir com sistemas de consulta, onde se aquela pessoa já tiver um mandado de prisão em aberto, já tiver alguma situação, já indica aqui para o policial com uma tarja vermelha aqui, como de ontem para hoje não teve nenhuma restrição em relação ao meu nome que foi consultado aqui, né? Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu dou um ok, o sistema diz, eu tenho todos esses dados aqui do Jorge. Você quer levar para o seu boletim? Quero. Confirmar todos. Então ele já vai fazer um preenchimento automático, o que agiliza sobremaneira o tempo do policial militar. Tá? Eu já fiz o preenchimento aqui de um que eu tinha deixado como pendente, para agilizar a apresentação em virtude do tempo, né? Então faço o cadastro,
Cadastro veículos é a mesma coisa, ele consulta se já tem registro de furto ou de roubo no sistema. Cadastro armas, aqui começa interessante, o aplicativo também ajuda o policial militar a não errar. Não que o policial militar não saiba, mas dependendo da ocorrência e da complexidade dela, pode ser que alguma coisa passe despercebido. E aqui o próprio aplicativo não deixa ele seguir o procedimento que a legislação estabelece e que os procedimentos estabelecem. Então não aparece arma aqui porque é um termo circunstanciado. Se tivesse arma envolvida, certamente exigiria uma prisão em flagrante e uma condução à delegacia de polícia. Por isso que ele não permite, e assim sucessivamente. Cadastro, faço todos os meus cadastros de informação, grande parte delas requeridas pelo Sinesp, né, pelo Sistema Nacional de Informações e Estatísticas, para poder alimentar o banco de dados em Brasília. E ao final, eu tenho agora a impressão dos comprovantes do registro que foi feito. Então, em relação ao cidadão, ele recebe na hora do fato um comprovante impresso numa impressora térmica, onde ele vai ter onde ele terá qual foi a ocorrência, qual foi o fato, qual foi o seu relato, né? O que ele assinou, e no final eu tenho aqui ainda os dados para que ele possa retirar no site da Polícia Militar a íntegra do seu registro. Então é isso aqui, o que ele assina e na sequência ele retira pela internet. Se a pessoa for uma pessoa de menor poder aquisitivo, que não tem acesso à internet, esse registro está disponível na unidade local da Polícia Militar para que ele possa acessar. Como nós estamos falando de uma lesão corporal leve, ela demanda também a manifestação do ofendido no sentido, no desejo, se ele tem desejo ou não de representar contra o autor do fato. Aqui também o policial questiona a pessoa se ela quer representar ou não, ou se ela quer decidir posteriormente. Se ela quiser representar, já aparece a opção de colocar qual é a comarca, onde vai se dar a audiência, ele verifica na pauta disponível para ele qual é o próximo dia da audiência, a hora, e imprime já o termo de manifestação em 2 vias, para que o cidadão possa ter uma via com a data e a hora da audiência onde ele possa comparecer, e na outra ele assina, para que o policial tenha a prova de que ele quis representar contra o autor do fato. Nesse caso ainda, pode segurar, Marcelo, por favor. Nesse caso aqui ainda, eu tenho o termo de compromisso de comparecimento, mesma coisa, preencho a data e a hora da audiência, já imprime e colhe a assinatura na hora do autor do fato, né, onde ele assume o compromisso de comparecer. E no caso aqui, como eu tenho uma lesão corporal leve, eu já imprimo também a requisição para exame de corpo de delito, para que o cidadão possa se deslocar até a perícia e fazer a comprovação material da lesão que ele sofreu. Ou seja, no local do fato, o policial militar tem condições de prestar o atendimento pleno ao cidadão, seja a vítima, seja o autor do fato, além de permitir, é claro, a questão de outros elementos probatórios, né? Porque na hora eu posso tirar uma foto da lesão, posso gravar um vídeo da situação, eu posso, ou seja, constituir a prova e a materialidade de forma muito rica e simples, porque basta eu adicionar aqui, quando eu der o ok e encerrar a minha ocorrência, essas informações vão direto para o sistema de grande porte, que é onde vai estar disponível para o cidadão, e dali já é encaminhado para o juizado especial criminal. Então, em Santa Catarina, nós estamos cada vez mais aperfeiçoando esse processo. Nós trabalhamos com a lógica de melhoria de prestação de serviço ao cidadão. E eu conclamo a Polícia Militar de Rondônia, ao governo do estado de Rondônia, que não demore mais nem um minuto, mais nem um dia, não deixe de ofertar ao cidadão, seja vítima ou seja infrator, aquilo que ela tem direito. Por isso, o TCO é uma medida urgente e necessária. E os exemplos práticos de sua aplicação demonstram que ele é possível, viável e traz resultados extremamente efetivos para o cidadão, que é quem na ponta da linha interessa todo o trabalho que o Estado desenvolve. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Passar a palavra agora para, em primeiro lugar, quero também
Agradecer, né, ao Major Tasco pelo brilhante Tasca, né, pelo brilhante explanação. Foi bem plausível mesmo, deu para entender. Inclusive eu estava com algumas dúvidas, eu ia perguntar, ao final ele já me colocou todas as minhas dúvidas.